Não me entreguei, Senhor, às mãos do que me perseguem, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, mas volta-se contra eles a sua iniquidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor nos concede a graça desse encontro fraterno, no qual, à luz da palavra de Deus, nós buscamos compreender a vontade do Senhor, a inspiração do Senhor para esse dia que começa. Nós estamos na terça-feira da Semana Santa, essa semana que é tão importante para a nossa fé, no qual nós acompanhamos Jesus no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Então, que ao mergulharmos com Jesus no mistério da sua morte, nós possamos ressuscitar para uma vida nova, para a renovação do nosso espírito, do nosso coração. Vamos então rezar a oração que a liturgia nos propõe, nos dispondo para a acolhida da palavra. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos receber vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o evangelho que a liturgia nos propõe está em João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e depois de 36 a 38. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurais. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nesta terça-feira da Semana Santa, nós vamos adentrando nesse mistério da livre entrega de Jesus. De fato, os inimigos de Jesus se uniram, tanto as autoridades políticas e religiosas, elas tramam a morte de Jesus, querem liquidar Jesus, mas Jesus não se deixa ser levado, ser conduzido, simplesmente sofrer uma morte. Ao contrário, ele se entrega. Ele transforma
aquilo que seria a máxima expressão de injustiça, da violência, ele transforma isso na máxima expressão do amor, na máxima expressão daquele que se doa livremente. Então, nesses dias que antecedem o Tríduo Pascal, que é esse momento central que nos introduz no mistério da morte e ressurreição do Senhor, a liturgia nos apresenta textos que falam tanto desse contexto de despedida de Jesus, quanto desse aspecto dramático que acompanha os momentos finais da sua vida. E hoje nós nos deparamos justamente com esse dado da traição. Aparentemente parece que Jesus fracassou, né? Porque um dos seus próprios companheiros, alguém que Jesus chamou, foi o mesmo que o traiu. E depois outro também que participa do mesmo grupo acaba negando. Então nós vemos como que o mal ele adentra no grupo mais íntimo de Jesus. Interessante a observação que o evangelista João coloca, que não é apenas uma observação cronológica. Ele diz que Judas então saiu para entregar Jesus. E ele acrescenta: era noite. Não só noite cronologicamente falando, mas era noite no coração de Judas. Era o momento em que o pecado, em que o mistério do mal se insurgiu com mais força no coração desse discípulo. O mistério do mal que quer eliminar a vida do Filho amado. Então nós vemos como que Jesus vai passando por todas essas experiências de traição, de incompreensão, de recusa, mas ele permanece fiel à vontade do Pai. Ele sabe que a vontade do Pai passa também por esses momentos de contradição, esses momentos incertos e difíceis que a vida nos coloca. Muitas vezes a gente também se depara com situações de traição, com pessoas que nos decepcionam e às vezes pessoas que estão ali no nosso círculo mais próximo de amizade. E aí nós nos deparamos também com essa experiência que o próprio Jesus viveu, né? Ele também foi traído. E nós sabemos o quanto que é difícil, o quanto que é dolorosa a dor da traição, né? Judas poderia ter se aberto para a graça, para a bondade, o amor, mas ele acaba se fechando, ele acaba deixando que as forças do mal tomem conta do seu coração. Então serve de alerta para cada um de nós. Quando nós bloqueamos a fonte do amor da nossa vida, quanto mais nós nos afastamos de Jesus, mais o mal tem poder sobre nós, mais o maligno se insurge com mais força em nossa vida. Então que a gente possa perseverar, permanecer com Jesus, a fim de que seja o bem a vencer em nossa vida, a graça de Deus a ser vitoriosa em nossa vida. E que mesmo que em algum momento da nossa vida nós reneguemos o Senhor, nós o abandonemos, que a gente possa voltar atrás, né? Pedro, embora tendo negado, fez um caminho inverso de Judas, se arrependeu. E o Senhor depois o confirmou na mesma missão. Então que nós também, mesmo diante das nossas infidelidades, não desistamos do Senhor, mas possamos refazer a nossa amizade, o nosso vínculo com Ele. Deus abençoe você e te dê a graça de uma ótima terça-feira nesta semana maior da nossa vida.